nós vemos a aparência, nós vemos apenas o que nos acontece aqui. Deus vê todo o plano da salvação. Nós vemos o que Deus nos dá, ou melhor, nós vemos um pouco do que Deus nos dá, nós percebemos um pouco do que Deus não nos oferece, mas nós muitas vezes não vemos do que Deus nos livra. Era verdade que a situação de Israel no exílio era pesada, era verdade, mas nós não temos ciência do que seria a situação de Israel sem os favores de Deus. É verdade que o povo estava numa profunda desolação, mas como este povo estaria se Deus tivesse abandonado? Percebe que aqui é uma leitura que nós somos chamados a fazer para a nossa vida. Isto é, meu Deus, de tantos males o Senhor me livrou, de tantas realidades que eu não tenho nem consciência, mas eu creio que o Senhor tem cuidado de mim. Deus é fiel, mesmo que tudo pareça escuro, mesmo que as portas pareçam fechadas, mesmo que nós nos sintamos numa situação de profunda dor e de incerteza, Deus é fiel, e Ele continua, não apenas vendo, mas cuidando e protegendo. Então nós precisamos crer nisso cada vez mais, porque isso será consolo para nós em meio às dificuldades da vida. Então o povo de Israel, mesmo naquele cenário tão triste, Deus continuava cuidando. Deus às vezes nos livra das provações, mas Deus às vezes nos livra nas provações, umas vezes livrando-nos dela, às vezes livrando-nos nela. Permite a provação, mas é amparo, é força, nos mantém de pé. E é isso que Deus está dizendo aqui nesta palavra. Então, vem o profeta e diz, louvai, versículo 13, Isaías, capítulo 49, versículo 13, louvai, ó céus, alegra-te terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Nós temos refletido várias vezes desde o início da quaresma, eu me lembro que eu tenho dito, nós precisamos louvar a Deus, bendizer a Deus. Está pesada a cruz, não é para ninguém levantar a mão, mas se eu dissesse, levante a mão quem está passando por provação, está passando, pois bem, você vai dizer na sua oração hoje, Senhor, como o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me amparado a vida. Se eu ainda estou de pé em meio a essas provações, é porque o Senhor está comigo. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Louvado seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Vamos renunciar àquele coração ingrato que na primeira dificuldade começa a alimentar uma murmuração. Pode ser algo que você gostaria muito de que acontecesse e que não aconteceu. Pode ser algo que você tinha muito medo de que acontecesse e aconteceu. Uma morte que você tinha suplicado, meu Deus, que não aconteça. Uma doença que não venha. E aquilo que você mais temia aconteceu, e você vai dobrar os seus joelhos e dizer, obrigado, Senhor. Eu não vejo ainda a graça, mas eu sei que existe uma graça escondida. Louvai, louvai, ó céus, alegra-te, ó terra. Imagine o povo de Deus louvar a Deus com Jerusalém destruída, com o templo em ruínas.
com o povo escravo, e o profeta dizendo: louvem a Deus por aquilo que Ele está fazendo, porque Deus está livrando você de algo, e louve Deus pelo que Ele ainda vai fazer, pelo que Ele fará. E é verdade, o povo vai sair do exílio, e Deus vai suscitar Ciro, um rei pagão, que vai libertar Israel, algo inaudito e inesperado. Quem esperaria que Ciro, um pagão, libertasse Israel e ainda ajudasse na reconstrução do templo? Ninguém. Deus suscitou. Só que naquele contexto eles não viam nada. Eles viam a bênção? Não. Eles pressentiam a bênção? Também não. Eles nem viam, nem esperavam. Mas o profeta o chama o quê? A louvar a Deus. Louve a Deus. Na fé. O homem vive pela fé. Não por aquilo que ele vê. Não por aquilo que ele sente. Mas por aquilo que ele crê. Eu creio que misericórdia e piedade é o Senhor. Que Ele é amor. Que Ele é paciência. Que Ele é compaixão. Que Ele é muito bom para com todos, e a sua ternura abraça toda criatura. Ah, mas eu sou ruim. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é muito bom para com todos. Pois bem, então o profeta chama o povo a este louvor, a este agradecimento. E o que é então que o povo diz? Qual é a tentação de o povo dizer? O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Versículo 14. Deus, por meio do profeta, manda o povo louvar. Mas o povo, movido apenas pelos seus sentimentos, quer fazer o quê? Se lamentar, lamorear, reclamar, ter pena de si mesmo. Esta é a nossa tendência. Esta é a nossa tendência. Mas nós iremos nos deixar guiar por quê? Pela fé ou pelos nossos instintos? Nós seremos homens e mulheres espirituais ou homens e mulheres carnais, isso é, movidos apenas pelos seus instintos? Tem que todo mundo sair aqui da igreja com um sorriso assim, grandão. Por quê? Porque Deus cuida de mim. Porque Deus me ama, porque Deus é bom. Aí alguém encontra você e diz: mas fulana, você está com tantos problemas e está com um sorrisão na cara. Você vai dizer: porque Deus é bom, porque Deus cuida de mim, porque Deus não me desampara. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Deus ouve as minhas preces, mesmo quando eu não sinto que Ele as está ouvindo. Deus ouve as minhas preces. Então eu não vou dizer como este povo aqui: Deus me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E mesmo diante desta palavra, Deus vem então com uma resposta que é o coração da leitura. Serviu até de inspiração para a missa do Sagrado Coração de Jesus. Que eu não vou cantar, eu vou só dizer que diz assim: a mãe será... É uma pergunta: a mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou? E se existir acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor. Faz parte da missa do Sagrado Coração. Isto é, o texto é: acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Isto é, qual é a mãe que vai se esquecer do seu filho pequenininho e se esquecer do fruto do seu ventre? Pois bem, mesmo que uma mãe se esqueça, eu de ti não me esquecerei. Mesmo que aconteça isso, que é muito difícil, eu não me esquecerei de ti. É Deus colocando a sua palavra, Deus empenhando a sua palavra, empenhando o seu coração. Ele não se esquecerá de nós. Ele ouvirá as nossas preces, Ele atenderá
os nossos pedidos com favores, Ele nos concederá graças no caminho, Ele nos livrará dos nossos inimigos. Creiamos, meu santo, creiamos no amor de Deus e procuremos caminhar sempre na graça, fugindo do pecado, para que tudo aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, o quanto antes se realize.